cada um dos temas que nós teremos até o final do ano com o professor Fúncia vai virar um curso, né? Então, nós teremos uma oferta permanente de formação em orçamento. E, como tem um processo burocrático, a gente já está começando esse ano para poder vencer essa etapa burocrática. Eu gostaria de agradecer imensamente a adesão e a participação de várias conselheiras e conselheiros que estão aqui. São pessoas que, já ao se inscreverem, demonstram o compromisso que têm, né, com a saúde pública da população, do território que representam e do segmento que representam. E vou passar também, quero agradecer ao Dinei e o Rômel, da Escola de Saúde Pública, que são parceiros sempre de primeira linha, aí, ajudando a gente, ensinando, né, como é que a gente mexe aí com essas ferramentas da escola, e colocar para vocês que o professor Fúncia vai apresentar os conteúdos, né, que a gente vai abordar, e ele também está se colocando para além daquilo que a gente contratou, né, de compromisso de dar as aulas, ele está se disponibilizando a responder perguntas de aprendizagem. Então, se você tem uma dúvida, você resposta para poder entender o conceito, enfim, está se disponibilizando a responder pelo chat do ambiente virtual de aprendizagem. Então, eu vou parar de falar e já vou passar para o professor Fúcia. Bom dia, muito obrigada, professor, por se disponibilizar. Eu quero lhe avisar que o senhor já é nosso, então não tem nem discussão, o senhor já é nosso, já vai ficar aqui, já vai ganhar chave do Estado do Paraná, porque nós apreciamos muito, né, a sua disponibilidade, a sua parceria, a sua solidariedade. E obrigada por estar aqui em pleno sábado, véspera de feriado também. A fala é sua, professor. Muito obrigado, Olga. Obrigado para você, a Escola de Saúde Pública, o Conselho Estadual de Saúde do Paraná, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse conjunto de 4 encontros que a gente terá, né? Quero dar um bom dia a todos e todas, e quero, bem rapidamente, para a gente já entrar direto no nosso ponto, dizer que eu acho que é fundamental esse trabalho que vocês do Conselho Estadual de Saúde do Paraná estão fazendo, com a própria parceria da Escola de Saúde Pública do Paraná, nesse processo de discussão do financiamento do SUS, porque é um tema que geralmente ele é tratado como um tabu, né? Ou então é tratado de forma tecnocrática, né? Quando alguém diz o seguinte: olha, finanças não é para as pessoas, finanças públicas é uma coisa especializada e que só os técnicos aqui podem ter, tem capacidade de interpretar, e isso não é verdade. Se transforma as finanças públicas em algo que seja impossível de se conhecer. É isso que acontece, né? E aí, evidentemente, todas as formas de apresentação dessas informações, elas são, na maioria das vezes, de um jeito que somente quem é técnico consegue entender o que está sendo apresentado. Eu acho que o papel nosso, que tem essa formação técnica e que tem esse compromisso com o controle social, é exatamente possibilitar que aquilo que se costuma restringir, né, como algo de acesso aos técnicos, possa cada vez mais ser apropriado, né, e possa servir de referência para a ação que os conselheiros de saúde desenvolvem, né, no papel de controle social do Sistema Único de Saúde. Então, eu acho que isso que é o nosso papel, desde que eu fui para o Conselho Nacional de Saúde em 2004, essa minha perspectiva de trabalho, né? Eu acho que a gente tem que ter esse compromisso com o controle social e exatamente porque as finanças públicas, elas possibilitam
indicações, elas possibilitam identificações de aspectos que podem potencializar a luta e o trabalho que é desenvolvido pelos conselheiros de saúde, sejam conselheiros nacionais, estaduais ou municipais de saúde. Quero agradecer as palavras iniciais da Olga e dizer que estou à disposição de vocês exatamente porque entendo que há essa sinergia, né, entre os objetivos a serem atingidos, e quero dizer também que eu me disponibilizei, aí falei para a Olga que eu me disponibilizava para que na 15, porque a gente vai ter encontros presenciais, assim, né, essas tipo live, né, a gente vai, essas aulas vão ser quinzenais, né, então hoje está tendo uma, e a próxima é dia 14 de novembro. Então, o que eu falei para a Olga é que a gente, no sábado que não tem a aula, eu me disponibilizo a verificar as perguntas que estiverem lá no chat lá do ambiente virtual de aprendizagem e poder, naquilo que estiver ao meu alcance, responder para vocês. Então, a gente fica quase que semanalmente em contato. Numa semana a gente está aqui na aula, na outra semana no ambiente virtual, eu vou entrar só no sábado para fazer isso. Então, podem registrar pergunta durante a semana, por exemplo, tal, e aí no sábado eu faço uma resposta para todo mundo lá no ambiente virtual, porque eu acho que isso, a dinâmica acho que fica legal, né? Não fica tão espaçada entre 15 dias, e vocês também não ficam, às vezes, diante de um problema na hora que está lendo, ou tá vendo lá o vídeo e aí não entender alguma coisa, não fica com aquela, não tem que esperar 15 dias para poder eventualmente a gente conversar e tirar as dúvidas, tá certo? Então quero agradecer essa oportunidade e vamos começar. Antes de começar, eu queria fazer uma pergunta, se né, eu juro por Deus que na verdade esse se é bem mentiroso mesmo, né? Mas é forma de expressão. Se eu estourar o horário e for até 11h30, isso é problema para algum de vocês? Porque eu sei que estava marcado das 10 às 11, né? Mas primeiro a gente já ter esse início de apresentação, toma uns minutos também, e eu sempre estouro um pouquinho. Então eu queria só saber se é problema. Porque se alguém disser, não, é problema, aí a gente faz, né, caber até as 11 horas, 11h10 no máximo, etc. Se puder chegar até 11h30 seria legal, porque assim dá para a gente pelo menos dar o panorama inicial. Então só isso que eu gostaria de saber, porque assim a gente combinando antes, como costuma aquele ditado, né, o que é combinado não é caro, não é isso? Olha, professor, eu estou vendo aqui no chat do bate-papo, todas as manifestações dizem que não tem problemas, pode tocar. Tá bom então. Obrigado pela compreensão e vamos em frente. Bom, então eu vou começar a apresentar. Esse material vai ser disponibilizado para vocês, já conversei com a Olga, tá? E é da aula de hoje, e das próximas aulas já combinei com ela também, que eu vou mandar antes, tá? Só não foi disponibilizado antes para vocês, porque eu não mandei antes, peço desculpas, e será das próximas, né, das próximas aulas será disponibilizado antes, então vocês já terão o material da apresentação que eu vou fazer nas próximas aulas, nos próximos encontros presenciais, esses encontros virtuais aqui, né, vocês já terão antecipadamente também. Bom, eu vou colocar a tela cheia e vamos em frente. Deixa eu só minimizar aqui para mim. Pronto. Nós vamos ter 4 encontros, né? Nesse curso básico de formação de conselheiros e conselheiras de saúde, nós vamos ter 4 encontros, tá certo? E hoje é o primeiro, e a gente vai ter mais 3, né? 14 de novembro, 28 de novembro e 12 de dezembro. Essa programação é exatamente a que está aqui colocada, né? Hoje nós estamos tratando
do orçamento no SUS, planejamento orçamentário, instrumentos, agenda, papel dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Então, aqui é um pouco como é que vai funcionar, né? A gente faz essa abertura, fazendo uma apresentação geral da temática, trazendo algumas referências da temática, e depois, até a próxima quinzena, vocês têm a possibilidade de acompanhar, né, seja no texto disponibilizado lá, ou nos vídeos, ou até em outras coisas que eu tenho mais uma coisa que eu indiquei agora no final, que está disponível na internet, mas vocês têm a possibilidade de acompanhar isso e aprofundar um pouquinho mais essas questões, né? E depois, e é por isso que eu abri essa possibilidade de estar tirando alguma dúvida que venha a ter digamos, na consulta, né, que vocês venham a fazer a esses materiais, tá certo? Depois, no dia 14, nós vamos tratar de como analisar o relatório quadrimestral de prestação de contas das secretarias municipais e estadual de saúde do Paraná, ou seja, aqui já vamos entrar, se essa primeira aula ela fala dá uma abordagem mais geral, né, do processo, aqui já na aula do dia 14 a gente já vai tratar algumas coisas específicas ligadas aos relatórios, né, de prestação de contas quadrimestrais e estaduais, mais focado, né, tentando estar um pouquinho mais focado para o estado do Paraná. Inclusive a gente vai trabalhar com o relatório estadual de saúde do Paraná, né, apresentado, que a Secretaria Estadual de Saúde apresentou, um pouco para poder ao abordar a temática, abordar já, digamos, de forma aplicada, né, a uma realidade que é do estado do Paraná. Depois, como analisar o relatório anual de gestão das secretarias municipais e estadual de saúde do Paraná. Então, os relatórios, eu vou explicar o que são cada um desses relatórios, né? Mas por isso que a gente dividiu em duas partes nesse desmembramento, né? E aí a gente vai ver da mesma forma, tentando olhar alguma coisa mais aplicada, né? Olhando junto com vocês aquilo que vocês têm. Então, para a aula não ficar solta, né? Assim, tão distante da realidade local. E no dia 12/12, que é o 12 de dezembro, que é o nosso último encontro, como conselheiro estadual de saúde, ou conselheiro municipal de saúde, né, os dois, né, portanto, devem exercer seu papel no processo de elaboração do PPA, do Plano de Saúde, da PAS, LDO e LOA e Decreto de Execução Orçamentária, referentes aos financiamentos e à programação orçamentária do SUS no Paraná. Tá certo? Então, basicamente, são esses 4 grandes eixos aí dos nossos encontros quinzenais, né? Cada um, portanto, um para cada quinzena, e é aquilo que vai, digamos, nas quinzenas em que a gente não tem o nosso encontro, que se vocês puderem dar uma olhada em algum daqueles materiais que foi disponibilizado, vai ser legal, aí a gente vai ter a possibilidade de uma interação legal, tá bom? Então, começando já com a nossa primeira aula, quer dizer, nós estamos são 4 aulas, né? Ou são 4 quinzenas, ou são 4 tópicos, portanto, estamos iniciando a nossa caminhada, colocamos o pé na estrada agora, tá certo? E o nosso primeiro, digamos, a nossa primeira parada, né? Nosso primeiro ponto de parada é esse que vai tratar do orçamento no SUS, planejamento orçamentário, instrumentos, agenda, papel dos poderes, executivo, legislativo, judiciário e Ministério Público. Bom, primeira reflexão que é importante a gente sempre lembrar, nunca é demais lembrar isto, né? Que no setor privado é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, né? Enquanto que no setor público só é permitido fazer aquilo que a lei autoriza, né? É uma diferença que pode parecer simples, mas ela é muito complexa, porque para o setor público, né? Para quem atua no setor público, em quaisquer áreas, diga-se de passagem, de atuação no setor público, e no SUS não é diferente, os gestores só podem fazer aquilo que a lei autoriza, né? Os instrumentos que são obrigatórios
são exatamente estabelecidos por lei. Porém, a lei também estabelece, como a gente vai ver, outras questões ou outras coisas relacionadas ao papel, né, dos controles, né, estabelecidos pelos controles, que eu vou já comentar. Lá, digamos que está presente também nessas leis, né? Então, nessa perspectiva, eu diria que a gente precisa ter isso muito claro, né? Inclusive, o Conselho Estadual de Saúde tem poder constitucional para estabelecer regras aos gestores. Então, isso também é importante, né? Os conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual, Conselho Municipal, né, tem legalmente competência para estabelecer também regras que devem ser cumpridas, tanto quanto as leis que são estabelecidas. Eu vou comentar isso já já. Mas eu acho importante, nessa reflexão preliminar, também separar, já que nós estamos fazendo uma separação entre privado e público, separar também essa outra questão, que o interesse privado é movido pela lógica do lucro do proprietário do capital ou pela lógica do interesse de obter dividendos que os acionistas têm pela participação em empresas, né, em grandes empresas que têm ações na bolsa, etc., né? Então, é essa lógica que determina as ações que o setor privado adota, né? Portanto, é completamente diferente da lógica do interesse público, que ele é movido pelo bem-estar social. Tem algum microfone aberto? Desculpe, professor, só vou pedir, tem 2 microfones abertos. Por gentileza, fechem. Obrigada. Essa é uma diferença que não é menor. Aliás, ela é uma diferença central, né? O interesse público, que se caracteriza pela busca do bem-estar social, quando você vai medir a eficiência da gestão pública, você tem que ter parâmetros compatíveis, primeiro, com aquela regra de que o setor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza. Segundo, precisa ter também a clareza de que medir eficiência no setor público significa também entender qual é o objetivo da ação pública, que é o bem-estar social. Então, é óbvio que as medidas de eficiência do setor público não podem ser as mesmas medidas de eficiência do setor privado, tá certo? Então, a gestão pública é diferente da gestão privada. É fundamental isso, e a questão da eficiência deve levar em conta isso. Porque volta agora de novo, né, está voltando novamente, e por conta desse decreto 10.530 de ontem, que foi revogado, anteontem, né, deu toda aquela polêmica que a gente acompanhou, e aí agora começamos a ver novamente a manifestação de representantes questionando a revogação do decreto, e são representantes do setor privado que atua na saúde. É evidente que volta à cena, e o próprio Rodrigo Maia, na Câmara, diz que é preciso reformar o SUS, volta à discussão de eficiência, etc., mas sempre trazendo essa concepção de que o setor privado, digamos assim, a eficiência, né, o modelo de eficiência, ou a forma da eficiência que o setor privado desenvolve tem que ser aplicada ao setor público, e isso é inconcebível, é incompatível, tá certo? Pelas razões que eu coloquei. E eu queria terminar essa reflexão preliminar dizendo o seguinte para vocês. Inclusive, vocês podem colocar depois no chat da aula de hoje, da agora aqui, desse nosso bate-papo, se alguém souber, se alguém tiver informação, conhecimento da existência de alguma entidade privada, de alguma empresa privada, que no mundo, não é, tá certo? No mundo, não é só no Brasil, que no mundo, entidade privada, portanto, movido pela lógica do lucro, tá certo? Na prestação de serviços de saúde, que no mundo, serviços de saúde, né, com as características que um serviço de saúde tem que ter, né, que envolve não só assistência médica ou assistência odontológica ou assistência em saúde, de uma maneira mais ampla, mas envolve a vigilância epidemiológica, envolve a vigilância sanitária, envolve o complexo industrial da saúde,
tá certo? Portanto, é um conceito ampliado de serviço de saúde que a gente está falando. Se alguém souber de alguma empresa privada que tenha a experiência em gestão privada de saúde nesta abrangência que eu mencionei, num território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, para atender 212 milhões de pessoas, e em 5.570 municípios, com R$ 3,60 per capita por dia de recurso alocado para esse fim, por favor, informe qual é o nome da empresa que a gente vai chamar para poder dar palestra para a gente, tá certo? Quando a gente fala aí da questão dos poderes, né, então, cada poder da República tem competências específicas e exclusivas, né, definidas pela Constituição, de modo a ter uma lógica, né, digamos, de um certo peso e contrapeso, né, dentro daquilo que caracteriza a formação do Estado brasileiro, né, ou do Estado em geral, né, não é só no Brasil que é assim. Então, o poder executivo é aquele que é responsável, propriamente dito, pela gestão das ações e serviços que atendam às necessidades da população, né, em diferentes áreas, tá certo? Envolve também, enquanto poder, o papel de arrecadar os recursos que servirão para financiar não só as ações do Poder Executivo, mas que servirão para financiar também as ações do Legislativo, do Judiciário e do Ministério Público. Ou seja, a população paga tributos, principalmente, né? E a finalidade desses tributos, ela é financiar o Estado, não só o Poder Executivo, mas é financiar também os demais poderes da República, tá certo? Então, mas a quem compete arrecadar tributos, a quem compete, portanto, garantir as condições de financiamento do Estado, é ao Poder Legislativo, tá certo? Então, é o Poder Executivo. Agora, o Poder Executivo, ele tem o papel de operar, né, de operacionalizar a arrecadação, né? Fazer lançamento dos tributos, cobrar, etc. Mas quem define, quer dizer, qualquer tributo somente pode ser cobrado por lei, né? E quem aprova a lei é o legislativo, é o poder legislativo. Então, todas as leis que existem e que regem o Sistema Único de Saúde são leis, tá certo? Que são aprovadas pelo Poder Legislativo. A esmagadora maioria das leis, a iniciativa é do Poder Executivo. É ele que encaminha o projeto de lei ou a proposta de emenda constitucional para que o Poder Legislativo aprecie e, a partir dali, aprove e passe a ser algo a ser, né, que passa a ser obrigação a ser cumprida ou pelo Poder Executivo, se disser respeito à gestão, ou pela sociedade, pelas pessoas, né, que vivem, no caso aqui no Brasil, tá certo? E o Poder Judiciário, ele vai exatamente dirimir, né, dúvidas, procurar resolver debates, questões, conflitos que possam surgir na aplicação dessas leis, né? Seja na aplicação dessas leis por parte do Poder Executivo, seja nas disputas entre as partes privadas que podem existir no mundo dos negócios, no mundo econômico, no mundo das atividades produtivas, etc., ou nas próprias relações interpessoais, né? Quer dizer, o judiciário resolve problemas entre condôminos, por exemplo, de um edifício, né? Ou entre vizinhos, né? Dentro de uma rua e assim por diante. Então, o judiciário é o espaço em que
em que, digamos, é a parte do Estado que trata de evitar que os conflitos se transformem em desagregação social, né? Portanto, que a quem compete verificar o seguinte: quem tem razão tem que ser aquele que esteja amparado na lei, ponto, né? Se não existir lei, ou se o tema não tiver, portanto, algum tipo de cobertura legal, aí a gente já ouviu dizer que o judiciário cria jurisprudência muitas vezes, ou então ele dá uma interpretação extensiva para alguma legislação existente, tá certo? Para alguma norma existente, que passa a valer para todos os casos similares a partir daquele momento em que o judiciário estabeleceu isso. O Ministério Público vai fazer o papel de ser a defesa, em certa medida, a defesa da sociedade, né, diante de situações em que a sociedade precisa de proteção, né? Então, é um órgão, a gente, portanto, considera o Ministério Público também como um órgão de controle externo, né? Os órgãos de controle externo do Poder Executivo e dos poderes em geral, esses órgãos de controle externo, são dois basicamente, né? Ou seja, o Poder Executivo faz gestão, mas essa gestão está subordinada a controles. Então, seja planejamento, tá certo também, né? A gestão, você planeja a gestão, monitora a gestão, e tem os controles desse processo, né? Para saber se todos os processos que dizem respeito à gestão pública, desde a fase do planejamento até a fase da execução da despesa, estão sendo cumpridos. E o poder os órgãos de controle que o gestor está submetido são basicamente 3. No caso da saúde, em especial, vou me ater a eles mais especificamente. Então, a gente tem o controle interno, que no caso do governo federal, ele é exercido pela Controladoria Geral da União, combinado com, digamos, outros órgãos que o próprio Ministério da Saúde tem para estabelecer esse controle interno dentro da pasta, né? Mas o controle interno geral do governo federal, digamos, é a Controladoria Geral da União. Os órgãos de controle externo são basicamente, além do Ministério Público, o Poder Legislativo também é um órgão de controle externo, e quem assessora o Poder Legislativo nesse papel de controle externo é o Tribunal de Contas, no caso da União, né, o Tribunal de Contas da União, né, no caso, portanto, do Congresso Nacional. Quem assessora o Congresso Nacional nesse papel de controle externo é o Tribunal de Contas da União. No caso dos estados, é o Tribunal de Contas do Estado e também da maioria dos municípios. Dentro de cada estado é o respectivo Tribunal de Contas estadual que faz esse papel, né, de assessorar o controle externo, exceto no caso de alguns poucos municípios do Brasil que têm, capitais, né, que têm os tribunais de contas próprios, né? Aí, neste caso, quando isso acontece, por exemplo, São Paulo tem um tribunal de contas de município. Então, neste caso, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ele é responsável por não só pelo governo do estado, mas ele é responsável por todos os, né, para assessorar o controle externo de todas as prestações de contas que as câmaras que são responsáveis pela aprovação ou rejeição, né, de todos os municípios do estado de São Paulo, exceto a capital, que tem o Tribunal de Contas próprio. E o controle social, ele é exercido, no caso da saúde, pelos conselhos de saúde, né? Então, os conselhos de saúde exercem esse papel de controle social juntamente com as conferências de saúde, e isso em cada esfera de governo, né? Então, você tem um Conselho Nacional de Saúde, uma Conferência Nacional de Saúde, que cuja competência está relacionada a esse controle dos gastos federais, planejamento e das despesas e da execução dessas despesas. Tem
os conselhos estaduais e as conferências estaduais, na mesma lógica em relação aos governos estaduais, e as conferências municipais e os conselhos municipais, né? Então, tem se discutido muito recentemente a questão da regionalização da saúde. Essa questão da regionalização da saúde, não vou poder me aprofundar agora, mas ela traz uma questão que precisa ser resolvida do ponto de vista institucional. Quer dizer, não existe a figura, do ponto de vista das finanças públicas, por exemplo, das regiões de saúde, né? Elas foram criadas no âmbito da gestão do SUS. Então, isso às vezes limita a própria atuação regional, né? Porque à medida que você não tem um aparelho de Estado que está organizado também para a atuação das regiões de saúde, então, muitas vezes, principalmente a parte orçamentária e financeira fica prejudicada, fica comprometida, né, do ponto de vista da execução. E do ponto de vista do SUS, chamo a atenção que não foram, e aí no âmbito do SUS seria possível pensar alguma coisa nesse respeito, não foram, a regionalização foi pensada, mas não foi pensada a questão do controle social para a regionalização, né? Como que se daria o controle social da regionalização ou das regiões de saúde. Então, isso não foi normatizado, né? Então, existem várias experiências que estão ocorrendo, ou existem várias coisas que não têm o acompanhamento do controle social para a questão regional. Quero dizer também que eu vou fazer o seguinte, eu esqueci de comentar no início, eu vou tentar fazer a minha fala até umas 11 horas, um pouquinho, uns 11h05, por aí, depois a gente, para abrir um pouco para um bate-papo entre nós ainda, tá bom? Dentro desse limite de 11h30 que a gente estabeleceu. Então, o que é importante quando a gente vai pensar, né, além da questão de que no setor público, a gente, quando vai pensar nessa questão dos instrumentos de planejamento, quando vai pensar nessa questão do orçamento público, etc., além da questão de cumprir a lei, né, de que o setor público só pode fazer aquilo que a lei autoriza, é preciso também contextualizar. Quando a gente está falando de orçamento público para a saúde, nós estamos falando de orçamento público da saúde num contexto econômico que transcende a saúde, né? Num contexto econômico que leve em conta outras variáveis, né, do funcionamento das atividades produtivas, das atividades financeiras, das atividades da indústria, da atividade da agricultura, enfim, o funcionamento da economia brasileira, né? Então, evidentemente que esse ambiente macroeconômico, ele, em certa medida, é um dos elementos que condiciona o processo de planejamento e execução orçamentária do Estado de uma maneira geral e do SUS de uma maneira especial, que é o que nós estamos discutindo. Então, o baixo crescimento econômico que a gente tem observado desde 2014, combinado com a emenda constitucional 95, que é de 2016, tá certo? Tem trazido para o SUS e até o final de 2019, né? E agora nós vamos ter que sempre fazer essas referências temporais por conta da excepcionalização do 2020, né? Tem trazido até o final de 2019 um processo que a gente chama, especialmente depois da emenda 95, de desfinanciamento do SUS. Tá certo? O que é o desfinanciamento do SUS? É o processo crônico de subfinanciamento que existia no SUS, ou seja, subfinanciamento entendido como recursos insuficientes para dar conta daquilo que a Constituição determina que deve ser a forma de funcionar o Sistema Único de Saúde. Então, os recursos, desde a implementação, né, desde a promulgação da Constituição de 88, sempre foram
insuficientes em relação a essa determinação constitucional, mas a partir da emenda 95, a partir de 2017, 18, esse processo também caracterizou retirada de recursos do Sistema Único de Saúde Federal. Essa retirada de recursos do Sistema Único de Saúde Federal tende a pressionar os estados e os municípios na alocação de recursos para compensar essa retirada de recursos federais, né, no financiamento de políticas públicas em geral e da saúde, que faz parte do bloco, né, em particular. É o teto de gastos, mais as próprias regras, a regra, né, de piso, que a emenda 95 estabeleceu para a saúde, que reduz recursos. Então, eu só chamo a atenção desse aspecto, porque esse aspecto faz parte do processo de planejamento. E mesmo que seja nos estados e nos municípios, é importante que a gente esteja acompanhando o que está acontecendo na esfera federal, porque 2/3 do orçamento federal da saúde são transferências para estados e municípios. À medida que estão tirando recursos da esfera do SUS federal, isto tende a reduzir transferências para estados e municípios. Tá certo? 2020 foi um ano excepcional, né? Por quê? Porque nós tivemos a pandemia, tivemos a autorização do Congresso, né, diante do estado de calamidade pública, de flexibilizar todas as regras, seja da lei de responsabilidade fiscal, seja da emenda constitucional 95, né? E o que permitiu a alocação adicional de recursos ao orçamento originalmente aprovado no Congresso Nacional para fazer frente às despesas extraordinárias da pandemia. O que se coloca para 2021 é gravíssimo, tá certo? Por quê? Porque o governo federal já apresentou encaminhou um projeto de lei para o Congresso Nacional, um projeto de lei orçamentária para o Congresso Nacional, em que estabelece claramente a volta do teto de gasto, a volta da regra da emenda 95 para estabelecer o piso da saúde, para determinar os recursos que o SUS federal terá para execução orçamentária em 2021, no caso da saúde em particular, pela primeira vez na história, né, você tem os recursos cravados, os recursos que estão apresentados na programação orçamentária para 2021, eles estão cravados no valor do piso. O que é estar cravado no valor do piso? Significa que não tem nem um acréscimo, inclusive não tem nem um valor adicional necessário para compensar os restos a pagar que estão sendo cancelados em 2020, que é o que a Lei Complementar 141 exige. Então, isso mostra claramente que a proposta do governo federal para 2021 é de redução de despesas sociais em geral e da saúde em particular, e retoma com todo vigor a regra do piso, a regra da emenda 95, como se a pandemia, como por decreto, terminasse no dia 31 de dezembro de 2020, os efeitos da pandemia. Então, nem a pandemia acaba em 31 de dezembro, nem os efeitos dessa pandemia sobre a população, sobre a saúde da população acabam, né? Então, você terá despesas extraordinárias em 2021, daí a importância de se lutar pelo piso emergencial, que está se discutindo no Congresso para a saúde em 2021, né, que tem a petição pública do Conselho Nacional de Saúde, né? Então, isso mostra aqui que exatamente isso, quer dizer, que eu falei, né? Os municípios e estados que vêm arcando com uma participação cada vez maior no conjunto de todas as despesas com saúde, estão agora, estarão, né, a partir de 2020, novamente sendo pressionados diante de um quadro de pandemia, no meio de um quadro de pandemia, a ter que alocar mais recursos para a saúde diante da queda que vai ocorrer nas transferências federais, por conta dessa proposta orçamentária que está tramitando no Congresso Nacional. Se o Congresso Nacional, os parlamentares conseguirem mudar isso, né, e para isso precisa ter pressão, né,
da sociedade, né, sobre os parlamentares, com emendas que pelo menos garantam essas situações de reflexos diretos sobre do que a pandemia traz, de necessidade de gastos públicos para isso. Nós vamos ver uma situação muito próximo de eu diria, de uma grave crise social que se avizinha, né? E também lembrando que a saúde, né, sem a questão da emenda, sem a questão dos recursos extraordinários que nós tivemos em 2020 por conta da Covid-19, a saúde gasta R$ 3,60 por pessoa, né, por dia, tá? É exatamente isso que volto para aquela minha fala inicial, que eu, né, que se alguém conhecesse alguma gestão privada que tivesse a característica, né, e a abrangência que tem o Sistema Único de Saúde a R$3, financiado com R$ 3,60 per capita por dia, que dissesse o nome para a gente poder também aprender com eles, porque na verdade o que a gente tem visto é que o setor privado é que está aprendendo com o SUS, né? Então, quando a gente fala dessa questão do planejamento, né, em saúde, do planejamento orçamentário em saúde, a gente tem que sempre levar em conta que o orçamento, olhando essa nossa figura, ele está inserido aqui nessa política fiscal. Nessa bolinha aqui, na segunda bolinha de baixo para cima, que fala da política fiscal, é onde se insere a discussão do orçamento, né, da receita e da despesa pública, tá certo? Os instrumentos da política fiscal, né, são aqueles instrumentos que tratam do planejamento e do orçamentário e das referências para a execução orçamentária, que são o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Esses três instrumentos, eles são os mesmos, né, digamos assim, são obrigatórios, né, a ser apresentado pelo governo federal, governos estaduais e governos municipais. Uma das PECs que está tramitando, que foi apresentada no final do ano passado naquelas 3 PECs da emergência lá, 186, 187, 188, eu não me lembro qual dessas 3, agora me foge o número dela, mas uma delas, inclusive, vai acabar com o plano plurianual, propõe acabar com o plano plurianual, aí é a ausência completa de qualquer possibilidade de planejamento que possa estar subordinado ao controle social, né? Porque cada uma desses instrumentos tem no caso da saúde, tem os capítulos, né, específicos relacionados à saúde, seja do órgão saúde, né, Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde, ou daquilo que a gente chama da função saúde, né, função governamental saúde, que no caso é uma função governamental que se está relacionada, né, ao próprio gestor de saúde, né, na maior parte das vezes. Até porque se tiver gasto com saúde, na função saúde, que não seja do gestor da saúde, não pode ser computado como gasto em saúde para fim de cômputo do piso, tá certo? Só para dar um exemplo para vocês, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o ano passado, houve uma reestruturação de todas as agências que o governo federal tem, e o governo federal transformou todas as agências, então, a Agência Nacional do Petróleo, Agência Nacional de Telecomunicações, Agência Nacional de Aviação Civil e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, passaram a todas essas agências estarem subordinadas ao Ministério da Economia. Então, nessa perspectiva, os gastos da Anvisa não são mais considerados como ações e serviços públicos de saúde, porque não estão sob a gestão ou sob o comando único do SUS, né, dentro de cada esfera de governo, né. Passou a estar, no caso da Anvisa, passou a estar sob o comando do Ministério da Economia, né, o que é um verdadeiro contrassenso, né, mas enfim, é isso que está acontecendo. Então, função saúde no orçamento ela tem que estar atrelada ao órgão da saúde, tá certo? Ou então não pode ser considerada como despesa de saúde.
Por outro lado, o que está no PPA, na LDO e na LOA tem que expressar o que foi aprovado, né, ou que faz parte da política de saúde que está aprovado nos respectivos planos de saúde e planos de saúde que são quadrienais, né? Então, no caso, planos de saúde com PPA, que eles dialogam entre si, e também dos instrumentos, né, anuais que são derivados desse plano PPA ou do plano de saúde que é quadrienal, que é a programação anual de saúde pelo lado da política de saúde, ou a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual, pelo lado da política fiscal, né? A política fiscal, de uma maneira geral, faz parte da política econômica e social. Por que ela faz parte? Porque além da política fiscal, por exemplo, aí sim, só o governo federal maneja a política monetária, por exemplo, maneja a política de rendas, né? Então, neste caso, a política fiscal é parte da política econômica e, como envolve receita e despesa, o meu conceito de política fiscal também diz que ela também está atrelada à política social numa perspectiva mais ampliada, né? Na perspectiva daquela associação que existe, né, entre as dimensões econômica e social, né? Não dá para separar essas duas dimensões, a meu ver, é claro. E essas políticas econômica e social, elas têm que estar fazendo parte de um plano de governo, né? E tudo isso aqui tem que deve respeitar na hora de governar, tem que respeitar o que a legislação, a Constituição e a legislação estabelecem, né? Então, uma das regras que está trazendo grande prejuízo para financiamento das políticas sociais em